Johannes Kepler, filho de um mercenário ausente, criado por uma mãe envolvida com ervas, curas e mais tarde acusada de bruxaria, ele desenvolve uma necessidade perigosa: encontrar ordem onde tudo parece caos. Ele queria provar uma ideia muito específica: o universo foi construído com lógica, e essa lógica é divina. Era uma fé que queria evidência matemática. Na época, o modelo aceito ainda carregava o peso de Cláudio Ptolomeu. Um sistema cheio de círculos perfeitos não tirava a Terra do centro do universo. Kepler olhava para isso. Se Deus criou o universo, ele não faria um sistema falho. Ele publica uma ideia ousada: o universo seria organizado a partir dos sólidos perfeitos, formas geométricas puras encaixadas entre as órbitas dos planetas. Uma tentativa quase desesperada de provar que a beleza geométrica não é coincidência, é intenção. Ele não estava tentando defender uma crença, ele estava tentando testar a crença contra a realidade. Só que tem um problema: o universo não tem compromisso nenhum com aquilo que faz sentido para você. Se Kepler tinha uma obsessão, Tycho Brahe tinha outra: precisão absurda. Tycho passou décadas medindo o céu e ele acumulou o que ninguém tinha: os dados mais precisos da história até aquele momento. Kepler não começa como dono desses dados, ele começa como assistente, e não era uma relação fácil. Tycho, controlador, egocêntrico, não confiava totalmente em Kepler, teórico, obcecado por encontrar padrão, impaciente com meia explicação. Mas o ponto central não é a relação entre os dois, é o que acontece quando Kepler finalmente tem acesso ao que ele realmente queria: dados que não mentem, e ele escolhe um alvo: Marte, porque Marte era o problema do sistema, era o planeta que mais desobedecia os modelos circulares. Kepler entra nisso com uma missão clara: provar que os planetas seguem formas perfeitas. Ele começa tentando ajustar Marte em um círculo, até que ele encontra um erro de aproximadamente 8 minutos de arco. Tycho confiava tanto nos dados dele que Kepler também passou a confiar. Se os dados estão certos, então o modelo está errado. Isso não é trivial, porque nesse ponto Kepler não estava abandonando só um cálculo, ele estava abandonando a ideia de perfeição geométrica, a expectativa de harmonia ideal, a própria tentativa de provar a sua visão inicial. Kepler para de tentar consertar o círculo, ele começa a seguir os dados, ele testa tudo: círculos deslocados, combinações de círculos, nada fecha. Ele para de tentar salvar o círculo, ele começa a tentar uma forma que era uma heresia estética: a elipse. Ela batia com os dados, e quando ele coloca o Sol fora do centro em uma das elipses, tudo fecha. O momento em que Kepler percebe: o universo não foi feito para parecer perfeito, ele foi feito para funcionar, e isso destrói séculos de pensamento, porque o círculo não era só uma forma geométrica, ele era um símbolo. Ao abandonar o círculo, Kepler não está corrigindo um modelo, ele está quebrando uma ideia filosófica inteira. Kepler não abandona Deus, ele redefine Deus. Não mais um artista obcecado por simetria, mas como um arquiteto que aceita variação, assimetria, imperfeição aparente, desde que o sistema funcione com precisão. Um universo que pode ser descrito por leis, um universo que pode ser previsto, um universo que não precisa ser perfeito para ser compreendido. Faltava entender o comportamento. A elipse explicava onde o planeta estava, mas não explicava como ele se movia. Mesmo seguindo a trajetória correta, os planetas não obedecem um ritmo constante. Perto do Sol, aceleram, longe do Sol, desaceleram, e Kepler não aceitava explicação vaga. Em vez de medir distância, ele mede área e descobre algo quase contraintuitivo: em tempos iguais, o planeta varre áreas iguais. Quando está perto do Sol, anda mais rápido, mas percorre um arco curto. Quando está longe, anda mais devagar, mas percorre um arco maior. A área coberta é a mesma. Se a velocidade muda, então existe algo atuando no planeta, algo que
Ele acelera, desacelera. Kepler ainda não sabe o que é, mas ele praticamente encosta na ideia de força. Ele não chama isso de gravidade, mas ele descreve o comportamento dela, prepara o terreno para Isaac Newton dar o golpe final. Mas tem um detalhe que fecha tudo, porque ainda falta responder. Por que alguns planetas demoram mais que outros? Existe uma relação geral ou é só coincidência? Existe uma regra que conecta todos os planetas ou cada um é um caso isolado? Kepler olha para o sistema inteiro. Ele começa a comparar duas coisas: distância até o Sol, tempo que leva para dar uma volta. Existe uma proporção exata. Sem saber, Kepler descreve algo que muda o jogo. Anos depois, Isaac Newton olha para isso e pensa: se existe um padrão, existe uma força. E então nasce a gravidade. Satélites, GPS, viagens espaciais, nada disso começa com tecnologia, começa com o homem aceitando que estava errado. Johannes Kepler não destruiu a fé, ele destruiu algo mais sutil, a necessidade de que o universo faça sentido do jeito que a gente quer. Ele escolheu a realidade e, no processo, transformou o céu, que antes era contemplado, em algo que podia ser calculado, previsto e dominado. Até lá, e que a história nos ensine a rir de todos os nossos erros.